Boa noite a todos. Nós vamos iniciar agora os nossos estudos. Hoje nós vamos abordar o tema Fazendo a Nossa Parte. Este vai ser o tema de hoje. E como de hábito, com esse friozinho todo, a gente vai fazer a nossa prece, tá bom? Vamos então orar. Vamos pedindo a Jesus que nos inspire, que nos ampare, que nos proteja, que envolva a todos nós no seu infinito amor. Esta palavra, amor, na prática, que tem feito tanta falta à humanidade. Percebe-se claramente como ainda falta amor em várias dimensões diferentes, níveis diferentes, seja o amor a si mesmo, o auto-amor, seja o amor ao próximo, o amor à vida, o próprio amor a Deus. E mais distantes ainda estamos do amor em relação aos inimigos, como ensina o Evangelho. E nestas ilusões, no egoísmo que caracteriza o ser humano, pelo menos a maioria deles, vamos caminhando, um tanto que perdidos, um tanto que distante da nossa essência, um tanto que afastados de Deus, na ânsia das conquistas, no desejo da posse, na preocupação excessiva com o material, na vaidade exacerbada, na briga pelo poder, vamos, de certa forma, nos esvaziando. Talvez hoje a grande doença da humanidade seja o vazio existencial. Estamos esvaziados, murchos, e talvez a ausência da vivência do amor seja um dos grandes problemas. Que nesses momentos de estudo possamos aproveitar para pensar e repensar a nossa existência, os nossos conflitos, as nossas dores, particularmente as dores da alma, que possamos usar um tempo da nossa vida no dia a dia para nos contemplarmos no espelho, numa tentativa de descobrirmos quem somos de verdade, o que nós escondemos, o que nós camuflamos, que nós tenhamos um tempo nessa nossa existência tão tumultuada para olharmos para a vida física, na certeza, na convicção e na consciência que ela terá fim, que tudo vai se perder. A beleza física, as conquistas da matéria, tudo aquilo que achamos tão importante, um dia vai se encerrar. Como tudo aqui no mundo, nada ficará. E de retorno à pátria espiritual, provavelmente toda essa nossa vida será apenas uma lembrança. E para muitos de nós, uma lembrança amarga do que deveria ter sido feito e não foi, do que não deveria ter sido feito e foi, daquilo que caiu no esquecimento, dos amores que não foram correspondidos, das palavras que não foram ditas, dos abraços
que não foram concluídos, das aventuras que não foram vividas, dos medos, das tristezas. E aí então perceberemos que tudo, ou quase tudo, poderia ter sido diferente. Mas aí será tarde demais. Para aquele momento, para aquela vida, para aquela fase, não há mais como voltar, não há mais como corrigir, não há mais como redirecionar. Acabou ali. E que a gente possa pensar muito na inspiração que nos foi trazida, por exemplo, na nossa live de domingo, no tratamento do Dr. Klaus, sobre como a nossa vida poderia ser diferente. Ou como a nossa vida pode ser diferente, se assim o quisermos. É possível que nem todos os problemas nós precisaríamos ter. É possível que nem todas as doenças nós teríamos. É possível que fôssemos mais felizes. Que cada um de nós, dentro do exposto aqui, na abertura, na introdução, na nossa oração, que cada um de nós possa fazer, e é assim que deve ser, a nossa reflexão pessoal. Nesses momentos, não deve prevalecer o nós, mas o eu, apenas o eu. Não é a sua família, não são seus amigos, não é o grupo, não são as pessoas, é você com você. Que esta reflexão seja feita e que isso sirva para melhorarmos a nossa qualidade de vida. E, óbvio, sermos mais felizes. Que Jesus nos abençoe. Muito bem. Bem, na palestra de sexta-feira, no último item, nós respondemos ali algumas perguntas, falamos um pouco sobre as questões que nós temos que elaborar para nós mesmos, no sentido de uma contribuição ou autocontribuição para a nossa evolução. Para os que assistiram, nós levantamos questões do tipo, nesse processo evolutivo, a quem estamos pedindo ajuda, quais as estratégias estamos usando, onde estamos errando, perguntas fundamentais para que a gente possa exercer o nosso livre-arbítrio de uma forma melhor, mais consciente, mais responsável, e com isso atingirmos o nosso objetivo. E nós então separamos dos itens que foi como e quanto eu tenho ajudado na evolução do próximo. Essa foi uma das perguntas que nós elaboramos na sexta-feira. Quanto e como eu tenho ajudado na evolução do próximo. E nós pegamos esse item e transformamos ele no tema do nosso estudo de hoje. Daí o tema central, que é um desdobramento disso que nós estamos falando, fazendo a nossa parte. E nós vamos, tá certo? Vamos lá então. Primeiro item, dentro dessa proposta, fazendo a nossa parte. Também é nossa tarefa contribuirmos com a evolução do próximo. Eu não vou entrar aqui no ponto de até quando a gente deve fazer isso, porque aí já é um tópico que nós vamos abordar na sexta-feira. Um dos tópicos que nós vamos abordar na palestra de sexta é a tolerância. O quanto a tolerância deve ser aplicada em relação às pessoas que não querem evoluir. O quanto nós podemos e devemos fazer para as pessoas que precisam
sem que isso nos perturbe, sem que isso nos desequilibre. Porque assim, tem algumas coisas que são muito importantes da gente refletir. Outro dia, uma trabalhadora perguntou uma coisa muito interessante. Foi uma pergunta muito relevante. Estávamos falando da questão da bebida, né, que foi aquele recadinho que eu enviei essa semana no grupo, sobre a questão da bebida alcoólica, e a pessoa levantou a seguinte dúvida: bom, tá, a bebida alcoólica não pode, mas e os conflitos? E os conflitos? Porque nós temos conflitos, nós brigamos em casa, nós brigamos com a família, a gente se desentende no trabalho, a gente fica magoado, a gente fica nervoso, a gente fica triste, aí a gente vem para o trabalho. E de uma certa forma, a gente também está contaminado. De uma certa forma, a nossa energia também não está boa. E aí, como é que a gente faz com esse negócio? Então assim, vamos por parte. O problema não é ter conflitos, porque isso todo mundo tem. Então a gente já começa dessa reflexão. Os conflitos existem em vários aspectos diferentes, em relação a várias pessoas diferentes. A grande pergunta é: como eu conduzo os meus conflitos? Mas lá em casa tem sempre briga em família. Toda família tem briga. A pergunta é: como é que você briga? O que é que você fala na briga? O quanto a briga te perturba? O quanto a briga te desequilibra? O quanto você desequilibra o outro? O quanto você guarda ressentimento? Isso já não tem a ver com um conflito, mas como você conduz o conflito, tá? Então, qual que é a ideia inicial? Pelo menos se a gente conseguir isso, é o certo. A gente tem um conflito, mas a gente conduz de uma forma a não guardar o ressentimento, não guardar a mágoa e tocar a bola para frente. E aí eu vou estar preparado para o trabalho. Mas eu não consigo ainda fazer isso. Algum momento eu consigo, outros não. Eu ainda venho para o centro e não estou legal e não estou bem. Bom, aí a ideia é que na própria sequência das atividades, do passe, da oração, da preparação, você vai entrando na energia e consiga diluir aquela mágoa que ficou. Porque assim, se nós estivermos falando do Klaus, ali existe um padrão de energia específico, que é a energia de cura. Então vamos imaginar que você teve um conflito e você ficou um pouco magoado, né? E assim, que também aqui eu não vou fazer esse estudo, porque isso é tema de eu trabalhar com os meus clientes lá na clínica. Mas assim, só para a gente entender, o problema não é você sentir, o problema é você sentir com o acréscimo do orgulho. O orgulho é que atrapalha tudo. Então eu vou dar só 2 colheres de chá, e não vou falar essa questão não. Por exemplo, você fala de auto-amor, é uma coisa positiva, ok? Maravilhosa, auto-amor, autoestima. Ok, só que se você misturar auto-amor com orgulho, vira o quê? Vaidade exacerbada, complicou. O que era bom ficou ruim. Se você pegar a mágoa ainda é um sentimento que faz parte da gente. Só que se você misturar a mágoa com o orgulho, vira o quê? Milindre. Então, conforme você vai acrescentando o orgulho, aí você tem o que nós chamamos de emoções híbridas. Que você tem a emoção que até um certo ponto é saudável, ou você tem uma emoção que não chega a ser saudável, mágoa, mas ela é humana. E se você acrescenta o orgulho, o qual todos nós possuímos, aí a gente complica a situação. Então, voltando para o raciocínio, se você ficou magoado, e você vem para o centro, você vai fazer a sua prece, você vai assistir o estudo, você vai tomar um passe, você está aquela respirada e consegue sair da faixa, consegue sair da frequência, o que vai acontecer com a mágoa? Ela vai diluir, não vai? Vai. Se você tiver álcool no corpo, não. Você pode orar, fazer a prece, entrar em sintonia, o álcool está ali. Está no organismo ainda, e isso interfere. Então, essa que é a diferença. Mas a pergunta foi muito bem elaborada, porque isso também é um problema. Principalmente se nós estamos trabalhando com cura. A gente não pode achar que tudo bem. Não tem problema sim. A mágoa, a tristeza. E a gente sempre falou isso. O nosso estado emocional. Olha que coisa interessante. Hoje eu conversava com uma pessoa, e eu explicava isso para ela. Porque ela me perguntava
porque, e ela é médium, por que a percepção na maca às vezes é diferente? E é muito simples, isso tem a ver com o nosso estado. Porque assim, isso é uma bobagem. As pessoas dizem, nossa, fulano é médium vidente, fulano é médium audiente, nossa, fulano é médium de efeitos físicos, é um médium fantástico. Isso para mim não interfere em nada, isso para mim é uma bobagem, porque isso é fenômeno. Ver espírito, ouvir espírito, perceber espírito, isso é fenômeno, isso não é o mais importante. Isso não faz do indivíduo um instrumento, digamos assim, competente, mas como ele é como pessoa. Então o que é que acontece? A Lenita vem para o trabalho, pegar uma média, e a Lenita assim, ela está bem, né? E eu quero dizer bem, não é sem problema, administrando bem os problemas. Veja lá, todos nós os temos. Administrando bem os conflitos internos, porque se você estiver falando de conflito, você também pode desdobrar, né? É o conflito com você mesmo, é o conflito com a família, é o conflito com o outro, é o conflito com os obsessores, é o conflito com as personalidades, tem conflito que não acaba mais. Mas vamos imaginar assim, a Lenita, ela está administrando bem o conflito. Emocionalmente, ela está conseguindo conduzir legal, vem com bom ânimo para o trabalho. O que vai acontecer? A hora que ela concentra numa maca, como médium, ela consegue aprofundar a percepção. Ela consegue perceber o eu atual, ela consegue sentir uma encarnação passada, ela consegue sentir o envolvimento dos espíritos, ela consegue sentir as várias possibilidades de incorporação, faz o trabalho. Se a Lenita está meio que perdida nos seus conflitos, está meio que perdida nas dúvidas, nos problemas que ela não consegue resolver, ela vai vir trabalhar. E ela vai incorporar, só que a percepção vai ser reduzida. Na hora dela concentrar na maca, ela não vai tão profundamente, ela vai onde o Klaus mandar. Concentra aqui e puxa emoção, concentrou e puxou. E se precisar mais coisa, não dá. Por quê? Porque ela acabou se limitando por conta dos conflitos que ela não conseguiu resolver. Vocês entenderam como é que funciona? É assim que funciona. Então, a nossa vida pessoal, a gente não pode nem uma coisa nem outra. Eu estou com muito problema, então eu vou parar de trabalhar. Não, você vai dar um tiro no pé, você já está com um monte de problema, você vai parar de trabalhar, vai piorar. Agora, eu também não posso achar que os meus problemas não vão interferir e eu posso vir trabalhar e não vai ter diferença. Vai. E eu estou dando o exemplo do médico que é mais fácil, mas o passista, o dialogador, é assim que funciona. Quanto mais a gente ter uma habilidade, uma maturidade para lidar com os conflitos, melhor você vai estar emocionalmente, você vai render mais. Porque os médios, eles vão trabalhar um fenômeno. Você pode pegar um médico que está morrendo, está com dengue, está com covid, você incorpora um espírito? Incorpora, é médio, vai incorporar. Agora, o tanto que ele vai render como médio, aí já é diferente. Então, por exemplo, se eu fico alimentando a ideia assim, de reclamação, tá tudo uma droga, é uma porcaria, eu ganho pouco, eu trabalho demais, levantar cedo com esse fio ninguém merece, Deus me livre, todo dia tem que ir no centro, padrão de reclamação. O que vai acontecer? Com 2 horas de Klaus eu vou estar cansado. E vou começar a produzir menos. Era para eu estar cansado? Não. Como eu criei um padrão de reclamação, eu vou me cansar mais fácil. Entenderam? É assim que acontece, tá certo? E aí eu aproveito até para fazer uma divulgação, acho que vale a pena. No próximo sábado agora, a gente já postou no grupo, nem todo mundo está no grupo, né? Então fica aqui a sugestão. No próximo sábado agora, 5 horas da tarde, pelo canal do CEP, para quem não sabe, é Centro Espírita Porto da Esperança. O Lindomar vai fazer um seminário sobre doutrinação, das 5 horas até sei lá que hora. Ele vai fazer uma abordagem técnica da doutrinação e depois vai citar alguns casos que ele presenciou de doutrinação. Então, assim, para quem puder assistir, é muito válido, né? Para os dialogadores, para os médiuns, tá? Então, fica feito aí o convite. Próximo sábado, 5 horas da tarde. E eles vão transmitir pelo canal. Bom, voltando à questão então.
a gente precisa tentar contribuir para a evolução das pessoas, para a evolução, sei lá, do teu vizinho, da tua mãe, do teu pai, do teu filho, quem quer que seja, podendo ser útil, podendo estar próximo e contribuir, contribua. Eu me lembro, isso aqui eu já citei, e eu posso repetir, e vou repetir, porque o Lindomar falou de público, quando ele estava aqui, participando do IMPAMED, e quando ele dialogou com o Dr. Klaus, e o Dr. Klaus disse para ele que o terreno era para fazer parte do caminho de Damasco. E como o Dr. Klaus havia dito só isso, e não disse mais nada, aí ele perguntou, mas o senhor quer que eu ajude? E o Dr. Klaus respondeu, nós estamos contando com isso. Nós estamos contando com isso. Aí outro dia tinha um guia conversando com a Carla, e eu fiquei escutando ele dizer assim para a Carla, olha, quando nós programamos a reencarnação de fulano, beltrano, cicrano, beltrano, fulano e fulano, nós já contávamos com a sua ajuda nesse sentido. Nós não teríamos endossado a vinda se nós soubéssemos que não iríamos contar com você. E eu fiquei só ouvindo, bem feito, vai, gostei, bem feito. Porque a referência na hora era para ela lá, não tinha nada a ver comigo. Eu só estava sendo o porta-voz do negócio. Então, assim, eu estou falando disso. Olha, uma conversa com o porteiro, um diálogo, sei lá, com alguma pessoa que você para conversar, profissionalmente, independente da nossa profissão, quantas e quantas pessoas, a depender de como você conduz a sua profissão, você pode ajudar. Às vezes nem tem a ver com você, você está tratando lá de uma coisa burocrática, a pessoa começa a chorar, aí você pode fazer duas coisas, você pode dizer assim, bom, isso aí não é problema meu, a parte de papel está aqui, você assina, leva no cartório, como você pode dizer assim, olha, você está aí chorando, você deve estar passando por um problema muito grave, eu posso lhe ajudar? Você não gostaria de falar, conversar um pouquinho, e de repente ali o que a pessoa vai te dizer, você pode dizer alguma coisa, você pode orientar a pessoa, puxa, quanta coisa boa vai acontecer a partir dali. Não é assim? Você está ajudando na evolução do outro. Você veja, olha que coisa bacana que a gente não para pensar, né? Você tem assim, outro dia a pessoa falou assim para mim, foi eu que encaminhei fulano lá para o centro. Diga mesmo, foi. Eu que dei o conselho para ela, vai lá no caminho de Damasco. Que legal. Aí a pessoa disse assim, mas eu me arrependi. Por quê? Não, porque a pessoa foi muito bem, cresceu, desenvolveu, está trabalhando, está melhor do que eu, estou enciumado. É um direito, é coisa humana, né? A gente é assim, né? A gente é doido, né? A gente é doido, eu falo que essa terra é um hospício, vocês não acreditam? Eu falo que é, né? Eu nem tenho falado mais, de vez em quando eu falo. Vocês assistiram a Parada Gay? O Orgulho Gay, vocês assistiram? Não, fica tranquilo, calma, vocês ficam tudo com medo. Eu só ia perguntar, eu só ia fazer uma pergunta. Eu só vou fazer uma pergunta, calma, gente. Eu só ia perguntar se alguém viu por lá algum conselheiro tutelar, com as crianças que estavam erguendo as bandeiras lá. Existe criança trans de 5, de 6, de 7 anos, e eu fico me perguntando, cadê o conselho tutelar? Porque quando eram as manifestações, e eu me lembro bem, as autoridades mandaram os conselhos tutelares lá, e qualquer criança que tivesse ali seria levada, e os pais corriam risco inclusive de perder a guarda da criança. E aí você tem um monte de criança erguendo uma bandeira dessa natureza, e não, na visão espírita não existe criança trans, como não existe criança homossexual, porque o espírito não está numa idade física, cronológica, que ele tenha condições de saber qualquer coisa sobre ele mesmo, inclusive de sexualidade. Por isso que uma criança não pode ser responsabilizada por um crime, porque ele não tem condição de responder por isso, tem que ser os pais. E ele também não tem condição de defender, ou de saber, ou de conhecer a sua sexualidade.
E eu só estou falando isso porque isso não é uma questão de opinião, é um crime que está se fazendo com as nossas crianças nessa tentativa de enfiar a goela abaixo essa coisa macabra da ideologia de gênero. Isso é uma coisa macabra das trevas. Enquanto adultos, nós somos livres para sermos homossexuais, heterossexuais, pansexuais, o diabo que for, está tudo certo. Adultos, não do jeito que querem fazer, né? É mais uma das trevas. Agora a gente vai voltar. Viu? Não falei nada demais. Viram? Viu? Não precisa ficar com medo, não. Não precisa ficar com medo. Ninguém vê esse canal, fica tranquilo. A gente tem lá 30 visualizações, 60 visualizações. Que perigo tem isso? Será que estoura? Tomara. Eu estou quase ganhando do Lula, já está bom. Ele teve 6 mil, eu já tive live com 10, estou bem. Bom, vamos lá então. Então assim, concluindo aí dessa primeira parte. Concluindo essa primeira parte. A gente precisa tentar ajudar na evolução do outro. Agora sim, só para a gente concluir esse primeiro item. Mas até onde a gente vai ajudar? Como que a gente vai saber se a gente deve ajudar ou deve abrir mão? Como é que a gente vai saber se a gente deve ajudar ou deixar o outro quebrar a cara? Porque já deu um monte de conselho, não adianta. Então, isso aí a gente vai falar sexta-feira, tá? Eu não vou entrar nesse assunto hoje, porque senão eu vou misturar os temas. A princípio, genericamente falando, a ideia é essa. Eu vou cuidar da minha evolução, eu reencarnei para isso, para evoluir, para melhorar, mas à medida do possível, eu vou ajudar na evolução do próximo. Deixa eu concluir, eu esqueci de concluir. Aí eu disse assim para essa pessoa que ficou enciumada, eu disse assim, olha, você já parou para pensar que tudo de bom que acontecer com essa pessoa, você também é responsável? Quanto mais ela crescer na mediunidade, quanto mais ela produzir, vai ter um dedinho seu lá. Olha que coisa boa, olha que coisa boa. Quando você sugere a uma pessoa, lê aquele livro, e a pessoa lê o livro, se apaixona, vira espírita, vai fazer a caridade, você contribuiu, você ajudou na evolução da pessoa, quanta coisa boa. Então isso é uma coisa positiva, muito positiva mesmo. Então isso é ajudar na evolução do outro, tá? Segundo item, os bons espíritos se desdobram para ajudar. Muitas vezes precisam, para ajudar os doentes, ajudar os enfermeiros, que são mais doentes do que os doentes. Eu fico pensando no trabalho que a gente dá aos benfeitores. Eu estou falando de nós. E aqui eu fui super generoso e coloquei a gente como enfermeiros, né? Mas vocês já pararam para pensar o quanto a gente é complicado? A gente ajuda, mas tem que deitar na maca. A gente ajuda, mas tem que desobsediar a gente primeiro, né? Não, eu sou médico para ajudar na obsessão dos outros. Aí eu deito na maca, limpo os meus 58 obsessores, aí eu vou ajudar, né? Não, eu vou ajudar, mas assim, tem que ser esse dia. Não, eu vou ajudar, mas eu preciso tomar passe primeiro. Não, eu vou ajudar, mas estou precisando de uma coisinha aqui de Deus. Não, eu vou ajudar, mas vou levar uma lista dos meus parentes para fazer vibração. 98 pessoas só. E vou pôr lá na lista, quer dizer, vai a sessão inteira só para os seus parentes. Se você trouxer uma lista dos seus parentes para fazer vibração num domingo, na sessão da live, quer dizer, pode cancelar a live, porque vai ficar tudo por conta dos seus parentes. E aí eu fico pensando no trabalho que a gente dá para o Dr. Klaus. Eu fico pensando no trabalho que a gente dá para a Dona Benedita. Eu fico pensando no trabalho que a gente dá para o Sr. José de Moraes. Né? O quanto eles ficam na expectativa, o quanto que eles têm que ficar torcendo para a gente no centro, o quanto que eles têm que ficar ajudando para a gente não desistir, o quanto que eles têm que ficar ali orientando, intuindo, falando com a gente no desdobramento do sono, para ver se a gente trabalha um pouquinho melhor. Cara, que trabalho! Que trabalho! A gente ainda não consegue ser parceiro dos espíritos. Vocês já pararam para pensar nisso? Parceiro, está ali. Para toda a obra, está ali, pau a pau. O que precisa? Vamos fazer. Seria tão bom assim, né? Se os espíritos, por exemplo, não precisassem se preocupar. Cada um vai cumprir com o seu dever e tudo vai sair maravilhosamente bem. Aí isso é parceria.
A gente ainda não tem essa parceria. É o que diz o segundo item. Aí eles precisam cuidar da gente, orientar a gente, ter paciência com a gente e ainda ficar na torcida para ver se a gente vai fazer o que diz que vai. E ainda assim a gente não faz direito. Então assim, é complicado isso, porque nós ainda não conseguimos fazer bem a nossa parte, né? Parem para pensar. Os bons espíritos podem contar 100% com você sempre? Olha só, não precisa responder não, só pensa. Os espíritos podem contar 100% com você sempre? Você vai dar o seu melhor, você vai renunciar, você vai sacrificar, né? Você vai ter aquela convicção de dizer, não, estou aqui, fica tranquilo. Você vai fazer? Não, infelizmente não. Por isso que a gente fala, até de uma forma chata, às vezes fica muito chato isso, a gente ficar falando de disciplina, esse tipo de coisa, né? Porque muitas pessoas interpretam isso como encheção de saco, fica falando de disciplina, mas seria assim, para dar uma tranquilidade maior aos bons espíritos. Então assim, eu fico imaginando assim, hoje é domingo, tem a sessão mediúnica da live, 8h30, vamos supor, sei lá, sou Dona Benedita, sou São José de Moraes. Então assim, eu vou olhar para a Célia, e eu vou ter certeza que a Célia vai, eu vou ter certeza que a Célia vai estar aqui, eu vou ter certeza que a Célia vai incorporar 6 ou 7 espíritos, vai ficar bem e vai atender quem precisa. Acabou. Agora, o que os guias precisam começar a fazer? Não com a Célia, só um exemplo. Será que a Célia vai? Será que a Célia está bem? Será que a Célia ainda está magoada? Né? Será que a Célia vai encostar o serviço? Porque ela está melindrada? Né? Como é que será que a Célia vai trabalhar? Olha só. Olha como é difícil isso, né? É a mesma coisa de um médico no centro cirúrgico não poder contar 100% com a equipe que está ali. Os enfermeiros, o anestesista pode errar, o enfermeiro pode errar. Como é que o médico vai trabalhar? Então, a gente teria que ser mais parceiros da espiritualidade. É para fazer? Vamos fazer. Não interessa, vai fazer, vai acontecer. Aguinaldo, mas aí ninguém consegue, né? Aí você está falando uma coisa assim, quase impossível, né? É verdade, eu sei que é. Pelo nosso perfil, porque isso tem muito a ver com o perfil. Pelo nosso perfil, pelo nosso jeito de ser. Por que não dizer? Eu sei que a palavra pode parecer ofensiva, mas pela nossa preguiça, não é assim? Né? Não é uma palavra gostosa, mas também isso, pelo nosso cansaço exagerado, por uma série de situações em que nós nos tornamos doentes, que precisam ser exaustivamente cuidados para a gente ter alguma condição de cuidar dos outros doentes. Tá bom, se é essa a condição, os espíritos vão trabalhar assim. Eles não estão trabalhando com a gente assim? Mas assim, se a gente fosse melhor, poupava muitos espíritos um monte de coisa, né? Vamos contar com eles, vão fazer e pronto, acabou, tá tudo certo. Seria mais ou menos assim. Terceiro item. Existe uma forma de sermos instrumentos mais úteis. 2 pontos. Vencendo os nossos karmas vencendo os nossos karmas pessoais. Porque, a rigor, nós somos pessoas perturbadas pelo nosso inconsciente. E aqui, inconsciente, eu estou falando do inconsciente de Freud, do inconsciente de Jung e do inconsciente de Kardec. Não do inconsciente deles, mas o que eles explicaram sobre o inconsciente. Ou seja, nós somos afetados profundamente pelos desequilíbrios desta vida, do eu atual, que ainda não se ajustou. Nós somos atormentados pelos nossos eus do passado, as nossas vivências, as nossas personalidades, que nós já aprendemos tão bem, e nós somos atormentados por toda essa coletividade que nos induz a vivermos uma vida, e eu dizia hoje também para uma pessoa, não uma vida mais feliz, mas uma vida mais iludida, porque a pessoa dizia assim para mim, mas quem não pensa em espiritualidade, quem não pensa em evolução, quem não está preocupado com essas coisas, é mais feliz.
Vocês já tiveram essa impressão? Que quem não pensa nessas coisas, não tem essas preocupações, são mais felizes? Não é que são mais felizes, são mais iludidas. É diferente. Porque se não fosse assim, Jesus não teria dito: a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, mas a minha paz eu vos dou. E Jesus estava querendo dizer que existe a paz, que é a que ele oferece, existe a paz, digamos assim, fictícia, que é essa que o mundo oferece. Isso não quer dizer que a gente tenha que brigar com o mundo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que quando nós não nos preocupamos com evolução, quando nós não nos preocupamos com espiritualidade, quando nós não nos preocupamos com caridade, não é que a gente é mais feliz, a gente é mais irresponsável. Porque aí a vida tanto faz como tanto fez. Qualquer cerveja resolve o problema, qualquer churrasco resolve o problema, qualquer sexo resolve o problema, qualquer maconha, um cigarrinho legal, um baseado, já deixa você ligadão, e está tudo certo. Mas isso não é felicidade, isso é você passar a vida em branco, porque você está vivendo apenas a vida material. Só que aí tem um detalhe, tem um tipo de tristeza que ela é comum a quem está evoluindo. Diz o filósofo Clóvis de Barros Filho que quem pensa muito é mais infeliz, né? Num raciocínio filosófico. Eu vou mudar um pouco isso. Eu penso assim: quem busca sinceramente o autoconhecimento, em algum momento da vida vai se entristecer com a constatação do que ainda é. Eu acho que isso já deve ter acontecido com algum de vocês. Aquela tristeza que a gente vai e pensa: puxa vida, caramba, eu ainda sou assim, rapaz. Nossa, depois de tanto tempo de doutrina, eu ainda faço isso. Caramba, eu ainda sinto isso. Eu queria tanto ser diferente. Rapaz, mas se eu sou assim agora, o que eu fui na outra encarnação? Devia ser um dinossauro rex e comia todo mundo. Porque, não é? Isso é uma tristeza inevitável, que é o resultado da conclusão que nós chegamos sobre quem somos. Aí não tem jeito. É a dor, isso eu posso chamar de dor da evolução. A gente vai passar por isso. Só que é uma dor bem-vinda. É uma dor que funciona como uma vacina. É uma dor que funciona como uma proteção. É igual você fazer um erro e aquilo doer muito na sua consciência. Você sentir muita culpa, ao mesmo tempo que é muito ruim você sofrer por aquilo, mas aquilo também deixa você vacinado, você nunca mais vai fazer, porque você sofreu tanto com o resultado daquilo, que você jamais vai fazer aquilo de novo. Então é uma tristeza que todos nós teremos. Agora, quem está levando aí a vida, aí é desse jeito mesmo, né? Aí a gente vai criando as necessidades, né? Vocês viram o Estênio Garcia? Vocês viram? Ficou igualzinho a Monja Coen. É verdade, pega lá, é verdade. Ô Célia, para a gente dar isso, a gente tem que estar bem informado, né? O cara fez a harmonização facial, ficou igualzinho a Monja Coen. É verdade, pega a foto lá da Monja Coen e compara para vocês verem. Bom, vamos lá. Não, isso também é cultura, isso tudo também é cultura, é aprendizagem. A gente tem que saber o que está acontecendo no mundo, né? No meio artístico, a gente tem que saber dessas coisas. Vamos para o próximo. Um dos grandes problemas daqueles que optam por trabalhar pelo Cristo é a acomodação. Quase sempre podem mais, mas afirmam que estão se doando ao máximo. Né? Quase sempre a gente poderia um pouquinho mais. E assim, tá bom? Não sei, eu acho que tá, né? Porque mal ou bem, nós estamos aqui, né? Tá, mas não é isso que eu estou falando, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do quanto a gente poderia fazer a mais, certo? Eu me lembro, porque o Dr. Klaus não é tão bonzinho como eu sou, não. Eu sou muito, vocês é que não reconhecem, mas eu sou muito generoso. Porque quando ele falou comigo lá 3 anos atrás, vamos fazer a live de domingo, aí eu disse assim para ele: eu posso gravar? Não.
Mas eu tenho que fazer ao vivo? Tem. E o senhor está perguntando por quê? Não, assim. Eu sou assim. É porque é domingo, né? Só falei isso. E ele assim, ele já resumiu o assunto. Ele disse assim, ó, se o senhor quiser, muito bem. Se o senhor não quiser, o senhor já fala logo. Eu não estou lhe obrigando. Não, sabe o que é? O senhor quer ou o senhor não quer? Aí eu ia dizer assim, tem que responder agora? E não deu tempo. Ele disse, o senhor diga logo, que a gente já encerra a conversa. Ele disse, não, vai, vamos lá, vamos tentar. Tentar não, eu estou perguntando se o senhor quer. Quero. Tem certeza? Quero. E ele perguntou para a terceira vez ainda. Lembrei até de Pedro com Jesus. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Para que 3 vezes, gente? Né? Para garantir, né? Sacramentar. Ou seja, porque os espíritos são assim. Os espíritos são assim, quer, não quer. Então assim, a gente que vai driblando, a gente vai contornando. Eu estou levando um tom de brincadeira, mas é isso, é essa possibilidade da gente sempre poder fazer um pouquinho mais. Aguinaldo, mas o que falta para a gente fazer um pouquinho mais? Falta um monte de coisa, mas eu colocaria como ingrediente principal a falta de fé. Eu acho que é a nossa fé que nos atrapalha, porque assim, fé no sentido de convicção, fé no sentido de certeza absoluta, porque pare para pensar, se nós tivéssemos de fato fé racional, o que é fé racional? Segundo Kardec, aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Essa foi a definição de Kardec sobre fé racional. Se nós tivéssemos fé, isso significa considerar a lei de causa e efeito, considerar a misericórdia divina, considerar o livre-arbítrio. Se a gente tiver fé dentro desse contexto, nós não teríamos coragem nunca de abrir nossa boca para reclamar de qualquer coisa. Vocês concordam comigo? Se a gente reclama, é porque a gente não acredita tanto assim naquilo que a gente prega. Vocês concordam? Eu estou cansado de sofrer. E por que será que você está cansado de sofrer? Aliás, por que será que você está sofrendo? Eu não sei. Como você não sabe? Você não estuda a doutrina espírita? Você já leu sobre livre-arbítrio? Li. Você já leu sobre causa e efeito? Li. Você já leu sobre plantio e colheita? Li. Então pronto, está respondido por que você está sofrendo. Mas será que Deus... Não, peraí. Deus é justo. Sim ou não? Sim. Deus é onipresente. Sim, está presente em toda parte. Deus é Pai. Sim, pronto. Você não tem como reclamar. A nossa reclamação, ela é um indício que a nossa fé não é robusta. A gente de verdade não acredita naquilo que a gente diz acreditar. Ou até acredita, mas não consegue viver com base nisso. Vocês concordam comigo? Porque é fato. É fato. Olha só. Então, se a gente tivesse uma fé mais robusta, talvez isso não aconteceria. Eu vivo o que eu prego, a minha vida é com base naquilo que eu acredito, é no Evangelho, é o que me ensina a doutrina espírita. Se eu estou aqui só de passagem, eu vou me preocupar em acumular tesouro da alma. Não vou fazer voto de pobreza igual Francisco de Assis. Ninguém está dizendo para você fazer isso. Vou entregar todos os meus bens, até eu poderia fazer, né? Eu poderia fazer, porque eu não vou entregar nada, né? Vai continuar tudo do mesmo jeito, né? Mas assim, quem tem dinheiro, né? Não é isso, entregar todos os seus bens, não, mas se desprender um pouco mais, fazer um pouco mais, não é? É uma pena, porque assim, às vezes eu converso com pessoas, eu converso com muita gente, e a gente quer ajudar na evolução dos outros, né? Aí você diz assim, para dar um exemplo, fulano, você não quer lá, cara, começar a aplicar passe lá no centro? Não, rapaz, vamos lá, você tem fluído, rapaz, você seria um bom médium passista. Então, né, mas eu fumo, né? É um problema, né? Mas não dá para largar do cigarro? Então, mas é difícil. Cara, como é difícil? Olha a proposta. Eu estou te propondo
Estou dizendo eu porque eu que fiz o convite. Eu estou te propondo trabalhar em benefício do próximo. Eu estou te propondo receber, doar, estar ali em contato com o sofrimento alheio, estar ali em contato com os espíritos. E você está me dizendo que não dá para fazer porque a tua vontade de fumar é maior? Ou senão você diz, como eu já disse para muita gente, cara, você tem fluido de cura. Você podia trabalhar no Klaus. Vai lá, comece no centro. Fica lá um pouquinho estudando, eu te coloco lá no Klaus. Mas eu gosto de tomar uísque. Tá, mas e aí? Então. Não, então o quê? Eu estou te propondo. Você já está virando o cabo da Boa Esperança, você já está mais para lá do que para cá. Eu estou te propondo uma oportunidade de você servir. Mas eu gosto tanto de tomar meu uísque com gelo. Não vai se danar com seu uísque, E a pessoa vai ficar com uísque. Cara, ela tem, assim, aí, quem assistiu a live domingo, eu usei aquela música do Titãs, né? Porque tinha a ver com o tema, a gente abriu a live com essa música. E lá no meio da música, aí a gente explicou que isso não é verdade, que o acaso vai me proteger. Não vai te proteger. Porque vamos lembrar assim, a gente aprende no Espiritismo que a ignorância nos protege. A ignorância nos protege. Isso quer dizer o quê? Que quanto menos eu sei, menos responsável eu sou. Só que é a ignorância decorrente da tua impossibilidade de aprender, não da tua preguiça. Nós estamos falando aqui de uma ignorância, eu não tive oportunidade, se a gente estiver falando do conhecimento dos bancos escolares. Minha família era pobre, o meu pai não tinha dinheiro, eu morava no sítio, e na minha família, assim, meu pai queria ver o filho trabalhando, estudar não era importante, e eu nunca me formei em nada. Então aí você tem uma ignorância, que a pessoa não teve opção. Agora, se a pessoa diz assim, mas eu não gosto muito de estudar, dá trabalho ficar lendo aqueles livros, ficar estudando, tendo que adquirir coisa, nós temos que ler apostila, nós para passar no concurso público tem que estudar tudo isso, não, Deus me livre, dá muito trabalho. Bem, aí é uma ignorância voluntária, certo? Hoje, por exemplo, são poucas pessoas que são protegidas pela ignorância, porque a pessoa tem livro e não lê, a pessoa tem estudo e não vem, a pessoa tem live e não assiste. Aí depois a pessoa diz assim, mas eu não conheço nada desse negócio de espiritismo, eu não sei como que é. Mas não sabe porque não quis. Você não sabe porque não foi. Essa ignorância não te protege, tá? Vamos deixar isso bem claro, porque senão a gente não quer aprender, não sabe como que é e acha que está bom assim. Não vai te proteger, tá certo? E assim, eu estou dando esses exemplos, a gente não pode esquecer, deixa eu finalizar aqui, não vai dar tempo para a gente terminar, porque eu estou aqui no 4, eu disse que são 11, então a gente vai terminar na próxima quarta-feira. Eu sei, Aline, você está falando para a Flávia que eu nunca termino, né? Eu aprendi a ler lábio, viu? Eu sei que você falou isso, pensa que eu não vi? Eu vi. Lá, ela ficou vermelha. Estou brincando. Claro que, a gente está fazendo uma reflexão. E quem quer ficar com cigarro, e quem quer ficar com uísque, e quem quer ficar em casa fazendo nada, e quem quer ficar com a novela, problema de cada um. Você cuida da sua evolução. Ninguém aqui está tirando pedra, ninguém aqui está julgando, é problema de cada um. Eu estou dando esses exemplos porque nós estamos fazendo um estudo, então nós estamos fazendo uma reflexão. A gente não pode esquecer que nós fazíamos isso até outro dia. E não é na encarnação passada, não. Nessa encarnação você fazia isso. Tem um monte de gente que começou na doutrina depois dos 30, dos 40. Começou, eu digo, para valer. Dos 30, dos 40, né? Não é assim? Não é verdade? Pega você há 20 anos atrás para ver se você se dedicava igual você se dedica hoje. Você era um desses. Mas eu não fumava, eu nem bebia. Então ficava lá na novela, porque não tinha TikTok ainda, né? Aí ficava na novela, se a novela das 9, a TikTok é novo agora, né? Recentemente, né? Ficava lá, ou não era assim? Era. Hoje, com uma consciência a mais, né? E aí, eu não lembro com quem que foi. Eu dei esse exemplo, era outra coisa que eu estava conversando, não estava dando estudo, nada. Nós estávamos no bate-papo. Eu dei o exemplo, esse exemplo que eu dei da live de domingo, de fazer, de não fazer, de vir aqui, de ter que ser presencial.
Só não é presencial quando eu estou viajando fazendo palestra. Aí não precisa ser presencial, claro. E aí a pessoa me perguntou assim: e você topou fazer a live? Eu digo: topei. E aí a pessoa perguntou assim: e você topou por quê? Boa pergunta. Ah, foi você? Ah, obrigado por ter lembrado. Não lembrava mais que tinha sido você que tinha perguntado. E eu disse assim: pela consciência que eu já tenho do tempo perdido. Quando a gente adquire uma consciência de verdade do quanto a gente já foi ocioso, o quanto a gente já foi preguiçoso, e pior, o quanto a gente já combateu esse Jesus que a gente diz que ama, você pega qualquer oportunidade de trabalhar no bem. Você pega qualquer uma, porque a tua consciência, não é ninguém, a tua consciência diz assim: ó, agarra, não deixa passar não, porque você já deixou passar demais. Em síntese, para a gente fechar, a gente já perdeu muita oportunidade. Com o conhecimento que a gente tem hoje, com os dispositivos que a gente tem hoje, não dá para perder mais nenhuma. Certo? Muito obrigado, muita paz. Na próxima quarta, quem é de quarta, e na próxima sexta, para quem é de sexta, aqui na internet, ou seja, na próxima semana, a gente termina o estudo. Muita paz, muito obrigado e até a próxima. Valeu!